Senhoras e senhores, meu respeitável público, Frederiquinho Caldeira, a gente brinca nesse programa, mas tem hora que a gente tem que falar sério, né? Esse programa se caracterizou, Fred, por zicar muitos clubes. Villarreal perdeu do Copenhague em casa na Liga dos Campeões, como melhor defesa do campeonato italiano tomou um 4-0 da Inter, o Sunderland não aguentou 20 minutos de Manchester City na semana passada. Isso afetou a gente. Porque o programa de hoje, Fred Caldeira, seria a crise Salah e Liverpool. Mas a gente está gravando isso na sexta. E vai que no final de semana ele fez as pazes, jogou, fez 3 gols e a gente está falando de uma crise que não existe mais, Fred. Exatamente. Então, basicamente, o que a gente pode fazer no programa de hoje é falar sobre o Natal. Tem 2000 anos que acontece, Fred. Não é possível que a gente vai zicar o Natal e que não vai ter presente esse ano. Boa Olha tarde, só, ou bom dia. Boa tarde, Marcelinho do Beckler. Bom dia para vocês que estão aqui com a gente. Pontuais são educados. Cara, eu tô começando a temer, né? Porque se a gente realmente quiser... Ainda dá tempo de mudar, tá? Estamos só no começo da gravação do programa. Se a gente realmente quiser falar de Natal, existe uma grande chance de, a partir da publicação desse programa, por exemplo, um vendaval no Rio de Janeiro derrubar a árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? E sem árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas não tem Natal. Não tem Natal. Não tem Natal. Das renas do Papai Noel começarem a passar mal. Eu tô achando que a gente tá brincando com coisa muito séria e muito maior do que a gente. Mas eu acho que a gente tem que seguir adiante. Até porque não tem outra pauta. A gente pode fazer aqui uma pauta de Corinthians e Vasco, a grande final da Copa do Brasil 2025. Exatamente. Quer dizer, já passou, né? Então a gente vai zicar o quê? Porque a segunda semifinal foi domingo. Mas a ideia é essa mesmo. Então tá bom. Então vamos falar de Copa do Brasil. Não, brincadeira. Vamos falar de quem mesmo? Então, qual é o recorte de Natal? Então, é o seguinte, tem um tanto de jogador ficando desempregado e a gente vai sugerir jogadores para os clubes brasileiros, já pensando aqui num perfil que os clubes brasileiros adoram, né, Fred? Que é pegar um velho famoso. Exatamente. Então vamos fazer uma listinha de pedidos ou de possíveis desejos, né, dos clubes brasileiros que muitas vezes se comportam como crianças, né, esperando que um velho cheio de dinheiro e cheio de presente chegue para poder presentear esses clubes no momento de crise, no fim do ano. Então acho que é muito apropriado que a gente fale sobre as possibilidades que o mercado gringo oferece para os clubes brasileiros para 2026, depois dessa vinheta que de repente, Marcelo Beckler, ela se mantenha como no último programa. Ou então uma vinheta cheia de velho famoso também. Pode ser. Vampetaço de velhos famosos. Fred Caldeira, seguinte, basicamente o que a gente vai fazer hoje é listar jogadores que a gente viu no Transfer Market, que estão com o contrato acabando, que o contrato acabaram, e pensar se são uma boa ou não para clubes do Brasil e quais jogadores teriam perfil desses clubes. Começando, por exemplo, o Fabinho, meio-campista, 32 anos, é titular do Al Ittihad, está de volta à seleção brasileira. Segundo o Capology, que é aquele site que coloca ali os salários dos jogadores e normalmente está certo, o Fabinho tem um salário na casa de 90 milhões de reais por ano. A gente já começa com um presente impossível, né? Acho que o Fabinho seria muito bom. Olha o tanto que o Jorginho acertou o meio-campo do Flamengo, o tanto que o Arthur foi bem no Grêmio, apesar do Grêmio. E o Fabinho é um cara experiente, poderia ir muito bem, mas salário assusta, Fred. Os valores assustam, né? Os valores assustam, no caso do Fabinho, e aparentemente o próprio Fabinho ainda acha que tem alguma possibilidade de voltar para o futebol europeu. E que ainda não é o momento de ir para o futebol brasileiro, apesar de que ele não precisou voltar ao futebol brasileiro para voltar à seleção, mas acho que ajudaria muito na percepção da opinião pública se ele chegasse em janeiro e desembarcasse num grande clube do futebol brasileiro, para que houvesse, se o Jorginho tivesse, por exemplo, a possibilidade de jogar pelo Brasil, já haveria uma fila na porta da CBF exigindo a convocação do Jorginho, né? E o Fabinho teria um impacto similar.
Sim, eu não teria dúvidas de que o Jorginho seria mais cotado para o grande público brasileiro para ser titular da seleção que o Bruno Guimarães. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E o Fabinho poderia se valer disso, né? Se houvesse ali um foco total na Copa do Mundo. É claro que voltar para o futebol europeu e se ele conseguir jogar também vai ser muito bom para ele, e o Ancelotti já olhou para ele mesmo no Al-Ittihad, mas ele teria vaga em praticamente qualquer clube, né? Digo praticamente porque eu acho, por exemplo, que ele não roubaria a posição do Jorginho, e talvez seja o único ali, mas dá para jogar junto até. Sim. Ó, lembrando que a gente está passando aqui jogadores que acabam o contrato em 2026 e depois a gente vai trazer jogadores que já estão desempregados com um bom tempo livre para aceitar a proposta. Próximo jogador da nossa lista, Fred. Anderson Talisca, 31 anos de idade, ele voltou ao Fenerbahçe na temporada passada com 23 gols e 4 assistências em 46 jogos. São números muito bons do Talisca, que tem um salário, de acordo também com o Capology, que é 1/3 do salário do Fabinho, apenas aí 30 milhões de reais por ano. Então, Marcelo Beckler, o Talisca está mais acessível. Tá mais acessível. E eu vou te falar, os clubes brasileiros estão pagando isso, tá? Pois é. Ele fica livre no meio do ano. Os quando acabar clubes, né? Acho que são 3 os ou 4. principais clubes. O Cruzeiro paga ao Gabigol mais do que 3 milhões de reais por mês. Porque como não pagou a transferência ao Flamengo, como ele veio livre, é meio que você inclui no salário do jogador o preço que você pagaria ao clube pela transferência, né? Então coloca aí que o Gabigol custaria o quê? 6 milhões de euros, daria 36 milhões de reais, o que é meio que um ano do contrato do Gabriel Barbosa, só pela transferência, fora o salário. Então quando você soma uma coisa e outra, dá um bolo bem maior para pagar para o jogador. O Talisca tem esses 46 jogos, 23 gols na temporada passada inteira, mais o que tem nessa temporada até aqui. Boa idade ainda, 31 anos. Eu vou te falar, se eu fosse o Flamengo eu ia atrás. O Palmeiras não, porque já tem o Vitor Roque, já gastou muito nele, mas a inconstância física... Né? O próprio Andreas, né, que também é um jogador bastante caro. Esses dois clubes têm muita condição de pagar salários e Flamengo e Palmeiras, jogadores normais já quase que não acrescentam nada para eles. Então, assim, são jogadores especiais mesmo que vão fazer a diferença. E o Talisca é um jogador muito bom. Se pegar qualquer temporada dele fora do futebol brasileiro, ele sempre fez muitos gols, ou centroavante ou segundo atacante. Eu acho que é o que o Flamengo precisa, pela inconstância do Pedro, possível saída do Bruno Henrique. Se ele viesse livre, custando cerca de 30 milhões de reais por ano, eu acho que seria uma boa, tá? Sim, sim. E aí tem que ver, não sei até que ponto, por exemplo, o Bahia, né, que é a casa do Talisca, teria condições com o Grupo City de pagar esse tipo de salário. Eu admito que eu não sei como é que é a folha salarial do Bahia, mas é um clube que está na Libertadores na próxima temporada, né, na pré-Libertadores. O Talisca poderia ser uma opção também. Tem que ver o desejo do jogador, né? Porque tem muito que... No Fenerbahçe não é o caso, mas no caso do Fabinho, ficar no Al-Ittihad não tem a pressão que ele teria voltando pro futebol brasileiro. Mas se o Talisca ainda tiver, sei lá, talvez dentro da cabeça dele uma tentativa de entrar na lista da Copa aos 45 do segundo tempo, repito, voltar pro futebol brasileiro é uma grande cartada. E outra coisa que é um jogador que fez quase toda a carreira fora, né? Não foi muito reconhecido dentro do seu próprio país, tal, poderia ser algo que ele buscasse. Agora, se a gente está falando do Talisca no futebol turco de 31 anos, a gente precisa falar do talarico. Mauro Icardi Fred Caldeira tem 1 ano de vida a mais do que o Talisca, 32 anos, está na sua 4ª temporada pelo Galatasaray, um dos grandes rivais do Fenerbahçe. Essa temporada ele tem 7 gols em 20 jogos, na temporada passada ele se lesionou, só jogou 14 vezes, fez 6 gols, então assim, essa temporada está só começando, temporada passada quase não jogou, mas na temporada 23-24 ele teve a melhor temporada da sua carreira, 31 gols, 11 assistências em 46 jogos. Segundo o Capology, ele ganha cerca de 50 milhões de reais por ano. É quase o dobro do que o Talisca. É um cara que brilhou mais na elite europeia, né? Inter de Milão, Paris Saint-Germain, um cara que... Napoli. O Talisca passou mais pela borda, por assim dizer, né? Futebol português e depois futebol da Turquia, para depois ir jogar na China e depois na Arábia Saudita. Icardi, 32 anos, tem um problema aqui de elenco, né? Assim, como que ele vai ser recebido pelos seus companheiros e pela família dos seus companheiros também, mas é um cara que faz muitos gols em quase todas as temporadas dele, mais de 20, 25 gols marcados, Fred. O difícil aqui, e no caso do Talisca também, é você tirar alguém do futebol turco sem
gastar com transferência alta, né? Porque é um futebol que está endinheirado nesse momento. Tem que esperar o fim do contrato e tentar... o contrato acaba no meio do ano que vem. Esperar o fim do contrato e tentar atrair com um salário, com um salário nessa casa aí, né? Porque assim, Talisca e Fabinho, você tem o aspecto de repatriação, né? Que eu acho que é um argumento muito grande. Para o Icardi fazer um caminho tipo Luis Soares, já é um pouco mais difícil, né? Fazer algo como Memphis, ou fazer algo como o Braithwaite, sei lá. É um pouco mais complicado, mas pode ser um caminho. O Icardi bem fisicamente, ele deita no futebol brasileiro, né? 50 milhões de reais por ano é mais ou menos o que custa o Memphis Depay. Essa temporada, até o momento que a gente está gravando isso, 11 gols, 10 assistências em 48 jogos pelo Corinthians. É um desempenho ok do Memphis, bom nos jogos grandes, pior em jogos regulares aqui e ali, essas quarta-feira à noite no Alfredo Jaconi, não é muito a praia do Memphis, não. Os clássicos, jogos decisivos, ele vai melhor. Eu acho que esse salário aqui só caberia no Flamengo, e eu não sei se o Flamengo quer um jogador assim, se precisa de um jogador assim. O clube está pacificado demais para chegar um Mauro Icardi. Próximo jogador, Fred. Agora, o Icardi, ele seria figurinha carimbada, né, na coluna do Léo Dias, né? Então acho que assim, o Léo Dias inclusive poderia pagar parte do salário porque certamente voltaria para ele essa grana. É permuta, Fred. É permuta. Se o Léo Dias paga 10% do salário do Icardi, nada mais é do que permuta, porque ele vai estar ganhando tudo de volta. Exatamente. Vamos falar do Fekir, que é um jogador que eu tenho boas memórias dos tempos de Betis, mas desde então eu admito que eu nunca mais ouvi falar dele. Tá com 32 anos de idade, jogando no Emirados Árabes, no Al Jazeera. Ele atuou em apenas 5 dos 11 jogos do time até aqui, e desde 21, 22, por isso que eu não ouço falar muito dele, não faz mais do que 30 jogos por temporada. Na carreira só fez mais de 40 jogos em 3 temporadas, ou seja, tá prontinho pro Santos. Prontinho para chegar no futebol brasileiro. Isso é uma contratação desfalque, né? Como ditos colegas dizem por aí. É uma contratação que eu tenho medo, tá? Eu tenho muito medo de um diretor de futebol, do futebol brasileiro, fazer o mesmo caminho que a gente fez, um domingo 11 de dezembro, num dia nublado de São Paulo, entrar no Transfer Market, ver quem é que tá acabando o contrato e ver ali o nome do Fekir e pensar, por que não? Porque é isso aí, é um cara que no Lyon e no Betis tem ótimos momentos, é um meia muito técnico, era sempre uma boa contratação no FIFA também, sempre um jogador bom de contratar. Agora, um cara que fez mais do que 40 jogos 3 vezes na carreira. No futebol brasileiro, os times jogam 60, 70 vezes. Não dá, não. É uma contratação que me daria medo e que eu acho possível alguém tentar. É meio Sérgio Oliveira do esporte, talvez, vai? É uma contratação pelo nome, por um passado e um imaginário na cabeça das pessoas. Não tem um salário baixo, o Emirados Árabes hoje paga bons salários, então me daria medo de Nabil Fekir no futebol brasileiro. A próxima que a gente sugere aqui, Fred, é só pela piada. N'Golo Kanté, 34 anos, ainda titular da seleção francesa, está acabando o contrato no meio do ano que vem. Ele custa 155 milhões de reais por ano, Fred. E isso aqui vale como piada para o futebol brasileiro, porque acho que ninguém vai pagar, mas se alguém da Europa quiser buscar o Kanté de novo por uma temporada, vai ter trabalho, tá? Né? É muito caro. É muito caro. Não tem como. Mas assim, se você diluir em número de desarmes, é basicamente R$10 por desarme. Exatamente. Por quilômetros percorridos, o Kanté, você fica devendo basicamente o quilômetros para o Kanté. Cantadores, então, ele já paga na apresentação. E ainda joga com a camisa para dentro do short, que pelo tamaninho do Kanté, também é uma boa forma dele não tropeçar enquanto corre. O próximo nome é daqui da Inglaterra, hein? Danny Welbeck, jogador do Brighton, que ainda tá metendo gol aos 35 anos de idade. 7 gols em 17 jogos, tá fazendo menos gol do que fazia, até porque, né, depois que sai o senhor João Pedro, ele não tem ninguém para fornecer tantas oportunidades para ele assim. Nos últimos 30 anos ele teve 80% de presença nos jogos da Premier League. É um cara que ele pouco se lesiona, tá quase sempre. Nos últimos 3 anos. Eu digitei errado e você leu de forma completamente passiva. Nos últimos 30 anos.
A estatística de Paulo Baier, hein? O Fábio. Exatamente. Não, então, o Welbeck, desde 5 anos de idade, ele tem 80% de presença nos jogos da Premier League. Mas ele é um cara que realmente raramente se machuca, criado na base do Manchester United, fez um certo sucesso pelo Arsenal, agora no Brighton tá muito bem. Só que nunca fez mais de 15 gols em uma temporada e custa 28 milhões de reais por ano. Você vê, né? O salário de um jogador do Brighton, ele cabe no bolso de alguns clubes brasileiros. Mas aí, cara, tem que fazer um pacote turístico pro Danny Welbeck topar vir pro Brasil. É o que eu acho incrível, que é o país do futebol e muito europeu chama de aventura exótica jogar no Brasil. Parece que vai jogar na selva com um macaco tomando seu Gatorade no banco de reserva, sabe? Exatamente. Agora, o Welbeck com 35 anos no Brighton é um caso que a gente já falou aqui no programa, do Gabigol preferir jogar num time do Brasil que briga pelo título do que jogar no 10º lugar da Premier League. São salários inclusive parecidos do Gabigol e do Welbeck. É um jogador que dá para comparar com um jogador de seleção brasileira, comparar ele com o João Pedro, porque jogavam no mesmo time, o Welbeck tinha mais destaque, e que tem um salário parecido com o do Talisca, tendo 4 anos mais. Cada vez mais o Talisca vai me parecendo um bom negócio. Sem nenhuma dúvida. Convencendo o Talisca a voltar, é muito melhor você ir no Talisca do que no Welbeck. Né? O poder de convencimento de tirar o Welbeck daqui vai ser muito difícil, mas caberia, né? Caberia, até porque tem clube aí, né, que até ontem estava na semifinal da Copa do Brasil, que tem um atacante que não marca gol, Marcelo. Eu acho que você está falando do Everaldo. Eu não sei. E que provavelmente fez uns 2 no final de semana. Parabéns, Fred, Exatamente. por ter feito o seu trabalho de classificar o Fluminense. Olha só, a outra também acho que é interessante, tá? Dessas aqui que a gente trouxe, eu acho que é das possíveis, porque eu não acho Fabinho possível, uma interessante, o poder de convencimento que ia ser difícil. Rosselu, do Real Madrid, aquele mesmo, tem 35 anos, 7 gols em 12 jogos pelo Al Garrafa do Catar, fez 18 em 35 na temporada passada. No Real Madrid, ele fez 18 gols em 49 jogos, é um bom número para um reserva, né, naquela temporada 23-24. Ele tinha um salário de 15 milhões de reais por ano no Real Madrid, a gente não tem acesso ao contrato dele no Al Garrafa. Em times mais modestos, tipo no Alavés, ele fez 36 gols em 113 jogos. Dá um gol a cada 3 jogos para um atacante do Alavés, nada mal. E se a gente for comparar, por exemplo, com Braithwaite, que era companheiro dele no Espanhol, na temporada 22-23, naquele time, na primeira divisão, o Rosselu fez 17 gols e o Braithwaite fez 10. Ou seja, entre trazer Braithwaite e Rosselu, o Rosselu é um jogador que faz mais gols, que entrega mais, que tem experiência de Real Madrid. 35 anos para futebol brasileiro, 2 anos dá. Duvido que o cara também queira fazer vida no Brasil e ficar aqui para toda a sua eternidade. 1 aninho de Rosselu no Flamengo, no Grêmio, no Cruzeiro, no Galo, que diz daqui a pouco o Hulk não vai mais jogar, eu acho que cabe, tá? O Grêmio pode, inclusive, utilizar o Braithwaite para ligar para ele, né? Para falar, querido, gostei daqui, dá para vir. Mano Menezes foi embora, então vamos ver como é que a gente pode organizar a próxima temporada. Embora o Grêmio tenha trazido o Carlos Vinícius, que fez gol reta final do Campeonato Brasileiro toda hora. É verdade, o Carlos Vinícius está indo muito bem. Mas, enfim, é um cara que pode ligar pro ex-companheiro para entender como é que é o futebol brasileiro. E esse tipo de coisa acontece mesmo, né? Inclusive, eu acho que um puxa o outro, né? Um que dá certo aqui, ele vai puxando o outro porque esses caras se falam antes de conversar um pouco mais quando chega a proposta. O grande problema é que o Rosselu, ele tá muito próximo de Garrafa, né? Então, assim, eu acho que ele chegando aqui tem uma intimidade. Que também seria bom para ele vir pro futebol brasileiro, porque ele já se sentiria em casa logo na apresentação, né? Um litrão de... Jogando Garrafa ali, se der errado também, pode acontecer. 15 milhões de reais por ano é o que ele ganhava no Real Madrid, dá 1 milhão e pouco de reais por mês. É o salário que um jogador normal hoje no Brasil tá ganhando, tá, Fred? Que tá inflacionado. Eu iria atrás, tá? Se eu fosse um dos times grandes do futebol brasileiro, vai jogar Libertadores, eu iria atrás do Rosselu. Palmeiras não, Flamengo sim, Cruzeiro com Caio Jorge não precisa, Fluminense sim, Atlético Mineiro.
Internacional se vendeu, o Borré custou 7 milhões de euros pro Inter. O Borré custou 42 milhões de reais. Paga 2, 3 anos de Rossello fácil. Fez 5 gols na primeira divisão. Então, Rossello tá aí, quem tiver o telefone do Rossello quiser ligar para ele, pode ligar. Fred Caldeira, agora jogadores que estão com tempo livre, que estão sem contrato. Inclusive um abraço para eles que estão assistindo esse programa, né? Já estão com bastante tempo livre, como por exemplo o Renan Lodge aos 27 anos, cara. Ele ainda tá sem contrato, né? Desde que ele saiu do Al Hilal, ele jogou 42 partidas lá, 4 gols e 9 assistências. Ele passou pelo Atlético de Madrid, pelo Nottingham Forest, pelo Olympique de Marseille. E aos 27 anos eu ainda não entendi o que está acontecendo na carreira do Renan Lodge, cara. Como é que ele não se realocou? Ele saiu de forma litigiosa do Al Hilal e já tinha fechado o mercado de transferências na Europa, né? Então ele ficou sem espaço, embora não tivesse contrato, e você pode contratar jogadores sem contrato. Acabou não se realocando. Vi uma notícia hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, na sexta-feira, no Trivela, de que ele teria propostas do futebol da Inglaterra e da Itália. Pro Renan Lodge, eu não sei se tá tarde demais para a Copa do Mundo e se um lateral esquerdo teria capacidade de voltar pro futebol brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras tem o Piquerez, que é um lateral ok. Renan Lodge acho que é bem melhor. Eu não sei se dá tempo de um lateral esquerdo mostrar serviço por 6 meses para pensar em Copa, por exemplo. Ele é um cara que sai do radar da seleção brasileira desde aquela final da Copa América, né? O gol do Di Maria em cima dele e a partir dali o Renan Lodge no Flamengo, né? Sim, o Alexandre teve mais tempo, né? Jogador mais experiente, rodado, teve mais tempo para mostrar no Flamengo. Mas o Renan Lodge, com 27 anos, estar sem clube é uma surpresa e seria um ótimo negócio se alguém falasse: Renan Lodge, vai para o futebol europeu no meio da temporada, mas passa 6 meses aqui. Com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro, jogaria muitos jogos de Campeonato Brasileiro e ajudaria por boa parte um time no Brasil. Exatamente. Acho que é isso aí. Com exceção de um ou outro, o Renan Lodge chega para ser titularíssimo, né? E com 27 anos, se fizer esse acordo, acho que esse acordo pode ser muito bem costurado mesmo. Tenta a Copa aqui por 6 meses, um bom salário, e depois da janela da Copa a gente te libera para um contrato no futebol europeu, porque ele tem idade para ser procurado, como o Trivela noticiou. O próximo nome você conhece da época de Villarreal, principalmente, né? Sim, e da época de Barcelona. E da época de Barcelona também, que é... Só ajeitar isso aqui, porque minha luz foi pro espaço. Paco Alcácer, tem 32 anos ainda, estava no Al-Shahar, fez 1 gol e 2 assistências em 14 jogos na temporada passada, números que agradam ao futebol brasileiro normalmente. Passou pelo Barcelona, fez 15 gols e 7 assistências em 50 jogos pelo Barça, 2 temporadas. A melhor temporada da carreira dele foi no Borussia Dortmund, Fred, que ele fez 19 gols em 32 jogos. Na última temporada na Europa, 21-22, 5 gols e 5 assistências em 23 jogos pelo Villarreal. É meio que um Rossello com números parecidos até. Ele tirando o Real Madrid, ele jogou em mais gama alta do que o Rossello, né, que jogou por Alavés e Espanhol. O Paco Alcácer por Villarreal, Valência, muito tempo. Teve essa passagem de 2 anos no Barcelona. 32 anos e tá de graça. Não acho que é um cara para chegar no Brasil fazer 1 milhão de gols, mas acho que ajudaria. Ajuda. E repito que tem clube precisando de centroavante. Tem clube classificado para Libertadores precisando de centroavante. Pode ser uma negociação se o pessoal quiser fazer uma proposta. Lembrando que esse está livre, assim como o Pjanic. Um pouquinho mais velho, 35 anos de idade. Na temporada passada estava na Rússia. 25 jogos pelo CSKA Moscou. Não tem muito histórico de lesão, né? O Pjanic da Juventus, do Barcelona, também não conseguiu... Lyon, né? Também não conseguiu buscar um novo clube para a atual temporada europeia. Tá de bobeira no mercado. E assim, a gente tá vendo jogadores... O Saúl teve um bom impacto no Flamengo, mas Arthur, Jorginho, jogador... O Arthur não tão velho, assim, tem uma idade ok, o Arthur, mas o Jorginho também já é experiente, que chegam no Brasil e com essa idade, como tem muita visão de jogo, os atalhos do campo... dão certo. O Pjanic me parece um jogador bastante adaptável, rodou bastante, por onde chegou se adaptou muito rápido. Como tá de graça e não tem esse histórico de lesão, ele fez 25 jogos pelo CSKA, porque o CSKA jogou mais ou menos isso mesmo, tá? Os times russos não disputam mais competições nenhuma na Europa. Eu acho que seria uma boa, assim, é um cara que poderia ajudar um time brasileiro que precisa de um jogador para dar ritmo no meio campo. Eu acho que os times brasileiros têm pouco isso, tem muita perna e pouca cabeça, assim, muitos times. Eu acho que o Pjanic poderia
poderia ajudar também. O que você acha? Eu acho também. Se você precisa de um cara pensador, não para todos os jogos, né? Para uma parte considerável dos jogos, mas não para todos por conta da idade, acho que o Pjanic poderia ser uma excelente capa de jornal para uma diretoria que precisa de apoio começar a noticiar. Inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nesse tema da relação de quase contratações bombásticas. O próximo nome da lista é o Dele Alli, que é um caso bastante específico, né? Bastante particular, tá com 29 anos de idade, não joga desde março. Ele foi pro Como, não conseguiu jogar, apenas uma partida, já foi liberado pelo Como. Ele, inclusive, na única partida que teve, foi expulso, entrando aos 36 minutos do segundo tempo contra o Milan. E ele já vem de 2 anos sem jogar bola, né, cara? Por questões psicológicas. Ele, algum tempo atrás, quando estava no Everton, deu uma entrevista muito boa pro Gary Neville falando sobre depressão, falando sobre questões muito importantes. E as lembranças dele do Tottenham, que foi uma passagem maravilhosa, né, em grande parte, 70 participações para gol em 146 jogos. Ele brilhava muito naquele time do Pochettino com o Harry Kane e o Son, que também tinha acabado de chegar na Inglaterra. Mas o Dele Alli é um que não vale a pena, cara. Apesar da pouca idade, o Dele Alli, ele não me surpreenderia se daqui a pouco ele anunciasse que vai ter uma aposentadoria precoce. Eu busquei notícias sobre o Dele Alli e as últimas que aparecem ele justamente considerando encerrar a carreira aos 29 anos por conta desses problemas psicológicos. Na entrevista do Gary Neville ele fala sobre abusos que ele sofreu na infância, né? Todo tipo de assédio possível, assim, é bastante pesado. E muitas lesões, né? Nessa carreira dele de 29 anos, as lesões impediram que ele tivesse uma carreira futebolística pelo menos um pouco mais feliz. Eu duvido muito que o futebol brasileiro, por ser assim, um ambiente totalmente diferente do que ele está acostumado, fosse capaz de deixá-lo mais feliz, contente, que aqui ele se encontrasse, sabe? Parece que um cara que precisa muito de casa, precisa voltar para casa para se encontrar. Mas é isso aí, um personagem de 29 anos, em teoria ainda tem 6, 7 anos de futebol para entregar. E o outro nome que também não joga há muito tempo é o Rafinha Alcântara. 32 anos, ele não joga desde 2024. Oficialmente ele não encerrou a carreira, embora tenha especulações de que já não jogará mais por problemas no joelho. Estava no Al Arabi do Catar, fez 40 dos 69 jogos do seu time em 2 anos. Média de 20 jogos por ano, não é muito, mas jogou aí mais de 50% das partidas da sua equipe, com 19 participações em gols. Um ótimo currículo, né? Barcelona, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, na Espanha ainda jogou por Celta de Vigo e Real Sociedad, até ir pro Catar. É um cara que, se fisicamente aguentar, com 32 anos, ele joga em quase todo o time do Brasil. Porque eu não faço ideia se o joelho dele aguenta ou não, mas se aguentar, Fred, com 32 anos, joga 3 anos no futebol brasileiro com facilidade. O negócio é entender por que desde 2024 ele não entra em campo, não topou nenhum projeto, quantas propostas chegaram, o quanto que ele está se cuidando nesse tempo, né? O quanto que ele está focado em voltar a jogar bola, ou se ele já está mais ou menos nesse limbo, né? Entre fim de carreira e início de uma nova carreira. Mas ainda tem idade e tecnicamente é um cara que sempre foi muito acima, né? Valeria passar a mão no telefone e ver se consegue um contato para entender qual está a situação dele, porque vai que tem um projeto interessante aí, faz um teste, vê como é que ele está fisicamente, porque o histórico é muito positivo. Rafinha Alcântara, que time que ele se enquadraria? Cara, eu acho que na primeira prateleira não, porque tem que chegar muito voando, né, para entrar num Flamengo ou para entrar num Palmeiras, você não acha? Sim. Embora assim, Rafinha Alcântara ou Felipe Anderson, é porque física o Felipe Anderson é mais intenso do que ele, mas por exemplo, acho que jogaria no Cruzeiro. Se o Cruzeiro perde Matheus Pereira, seria um bom substituto, por exemplo. Um jogador de característica alguma coisa parecida, a questão é física. No Corinthians, no lugar do Garro, que não está bem essa temporada, acho que jogaria também. No Vasco, do lado do Coutinho, talvez fosse dois jogadores mais experientes, né? Ali, né? Os dois juntos. Os dois juntos, não sei.
questão de intensidade sem bola ali, mas é isso. É que eu não sei como é que tá fisicamente o Rafinha, mas pensando no Rafinha de PSG, pensando no Rafinha que eu vi pela última vez, é claro que ele entra. Agora, já se passaram 2, 3 anos, mas vale o teste. Eu acho que valeria o teste para entender como é que tá a situação dele. Fred Caldeira, tá todo mundo presenteado? Eu acho que tá todo mundo presenteado. As opções estão aqui. Diretores esportivos no meu Brasil. Vocês podem utilizar esse vídeo como uma tentativa de reeleger o seu presidente com um grande nome na capa de jornal. Vamos para o nosso querido Out of Context. Marcelinho, quer começar? Quero, porque eu sei que você fez uma pesquisa bem maior do que a minha para o nosso Out of Context. Como a gente está falando aqui de contratações meio que exóticas para o futebol brasileiro, eu queria lembrar o torcedor do Flamengo por onde anda Mickey Johnston, jogador do West Bromwich, que vai ter a possibilidade ainda de jogar a Copa do Mundo, né? Se a Irlanda passar pela repescagem. 6 milhões de euros é o que o Flamengo tinha oferecido para contratá-lo, 1 milhão e 300 mil de salário. Ele iria custar para o Flamengo 64 milhões de reais em 3 anos, 21 milhões por ano. Então, assim, as contas que a gente fez aqui são mais ou menos essas. E a temporada começou para o West Bromwich de novo. E o nosso incrível Mickey tem 2 gols em 24 jogos. Fred, na segunda divisão da Inglaterra, nos últimos 3 anos, 108 jogos e 15 gols na segunda divisão. Olha aí o que o Flamengo tentou para ganhar a Libertadores e não conseguiu. Ele já estava no aeroporto, Marcelo. Ele já estava no aeroporto e de uma hora para outra a diretoria do Flamengo evitou, eu acho que o verbo é esse, evitou essa contratação. Assim, uma contratação de Mickey é algo típico de uma diretoria Jim Carrey. Então, isso é verdade. A piada também estaria pronta. Eu fico com pena do jogador, que teve que ficar esperando no aeroporto. Um pão de queijo é muito caro, ele já estava contando aqui com esse dinheiro do Flamengo, e teve que voltar pobre pro West Bromwich. E para jogar a segunda divisão da Inglaterra ou a primeira divisão do Brasil, ele teria muito mais motivos para tentar explorar uma possibilidade de Florida Cup no caminho do futebol brasileiro. Enquanto sim. E o futebol brasileiro dá vaga para a Florida Cup, né? Coisa que a segunda divisão da Inglaterra não oferece. Exatamente. A segunda divisão da Inglaterra te oferece no máximo uma primeira divisão ou uma terceira divisão. O futebol brasileiro te oferece mais variadas vagas possíveis, inclusive Copa Mickey. Exatamente, então a Florida Cup fica aí como uma possibilidade, de repente, do próximo clube brasileiro, porque também tem essa, né? Às vezes um cara que o Flamengo não quer é o que um outro clube vai querer daqui a pouco, porque vai pensar que pode se aproveitar de algo que o Flamengo não consiga aproveitar. Mas esse é o fenômeno que acontece, Fred, isso é pouco falado, com o nome do jogador que é ventilado no mercado. O Mickey foi ventilado no Flamengo. Por uma hélice desse ventilador bater e ele parar no Internacional não custa nada. Não custa nada. Ele parar daqui a pouco no Santos, porque bateu uma hélice ali, foi ventilado no Flamengo e parou no Santos, e parou no Inter, e parou no Avaí, às vezes. Então é o risco de ventilar um nome. Eu acho que esses números que você trouxe aí, eles já elucidam bastante a dúvida de qualquer pessoa que esteja procurando um Mickey para chamar de seu. Marcelo Beckler, eu queria trazer aqui uma lista, e eu conto com a sua colaboração também, uma lista colaborativa de quase contratações que permeiam aí as melhores histórias, ou algumas das melhores histórias do futebol brasileiro, né? Quando que acho que quase todo torcedor tem uma história dessa para lembrar, né? Quando que o seu clube do coração anunciou ou ventilou a possibilidade de um grande nome chegar para, geralmente às vésperas de uma eleição presidencial, né? Por exemplo, todo mundo lembra, é o grande caso do Anelka no Galo. Que foi algo anunciado pelo próprio Calil. Anunciado pelo presidente. Lembrando que assim, na época o Atlético era o Calil, né? Os anúncios não eram feitos no perfil do Atlético, eram feitos no perfil do Calil, de uma forma muito simpática, sem colocar nem ponto final normalmente. E ele simplesmente tweetou: Anelka é do Galo. E não era, Fred. Não era. Ele foi jogar o Anelka já
O Anelka já falou sobre isso, disse que, primeiro, anunciaram antes de fechar, o que ele não gostou. Segundo, que eu achei bem curioso, mandaram só a passagem dele e não mandaram a passagem do empresário. E sem o empresário ele não viaja, então ele não gostou da falta de profissionalismo da diretoria do Atlético e por isso o Anelka não foi do Galo. Dá pra dizer que a contratação caiu. A contratação caiu porque faltou uma passagem aérea. Teve também, mais recentemente, essa especulação do Griezmann no Grêmio, não teve? Gepard François. É bom demais. O Griezmann no Grêmio não teve absolutamente nada, só teve isso. Isso é bom o suficiente pra gente trazer aqui pro programa. Claro. Não, a gente não tá Vou dar uma tratando dica de casos concretos. A gente tá, tá tratando do que foi ventilado. Exatamente. Só vou dar uma dica. Gepard François. É bom demais. E François é um nome próprio, né? François não é francês. É tipo François, se fala François. Je parle François. E Griezmann que nunca teve nenhuma chance. Todo o resto, eu não sei nem o nome da pessoa que deu essa notícia, todo o resto era absolutamente falso. Falou que ele não estava bem no Atlético de Madrid, que ele se dava bem com o Luis Suárez. As duas, não tem nada verídico nessa história, nada. Ele não se dá bem com o Suárez. Quando ele foi para o Barcelona, ele não tinha ido no ano anterior, que Messi e Suárez tinham feito campanha para ele ir, ele fez um documentário para ficar no Atlético de Madrid. Aí no ano seguinte ele foi, custou um dinheirão, os caras preferiam outro jogador, ele acabou pintando lá, nunca teve feeling com o Luis Suárez. O Luis Suárez saiu, ele ficou, depois eles se reencontraram no Atlético. Enfim, nunca teve feeling com o Suárez. Fantástico. Tá no Atlético de Madrid até hoje, tava de saída do Atlético de Madrid, ele segue no Atlético de Madrid, mais reserva que titular, mas continua por lá, renovou o contrato recentemente, e François é o nome. Então, Griezmann não aconteceu no Grêmio, mas Braithwaite sim. Exatamente. O Braithwaite sim. Os dois jogaram no Barcelona juntos, inclusive. A gente tem casos concretos que deram certo, mas... Por exemplo, o Drogba no Corinthians também não aconteceu, Marcelo Beckler. Ele foi algo que na época foi muito noticiado. Isso foi craque Neto, não foi? Pode ter sido. Assim, se eu for chutar, sim. Mas eu não vou criticar craque Neto nesse programa aqui, não. Não. Isso não é uma crítica, não. Eu estou valorizando. Valorizando. A história do Griezmann no Grêmio, correto também. Tem que valorizar. Você sabe que eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo que a cada passo profissional que eu dou, porque agora eu vou ser comentarista, agora eu sou colunista da Folha de São Paulo, e ele sempre pergunta, quando que você vai no craque Neto? Pois é. O dia que eu for no craque Neto, eu venci pra ele. É o Olimpo, exatamente. E o Drogba perdeu a chance de... É que assim, quando o craque Neto tá errado, a realidade que errou. Exatamente. Né? Então o Drogba ele fez uma deselegância, né? Com o nosso craque Neto de não ir pro Corinthians. De não aparecer no Corinthians depois de ter sido noticiado, muito provavelmente, pelo craque Neto. A gente não lembra aqui, mas esse quadro também não tem nenhum compromisso com a verdade. Nenhum. Mas ele perdeu a chance de aparecer lá. Tem mais algum? Tem mais um sim, Marcelo Beckler. E esse aqui, eu tenho a desconfiança, primeiro de que ele foi ventilado em quase todos os grandes clubes do Brasil na época. E segundo, que isso aconteceu porque todo mundo tinha pesadelo com esse senhor. Porque muito Era melhor ter do seu lado do que ter contra você. Exato. Muito antes dessa soberania brasileira na Copa Libertadores da América, os mais jovens não viveram a época de Dom Juan Román Riquelme aterrorizando as crianças brasileiras. Exatamente. Se você é torcedor de qualquer time que não seja o Palmeiras, procure Riquelme versus Palmeiras em 2000, porque o que ele fez foi absurdo. E foi realmente, né? E o Grêmio depois em 2007 também, né? Isso. Naquela final. O Riquelme fez 2 dos seus grandes jogos da carreira contra esses 2 times. Agora, a questão, Fred, é que os valores sempre assustaram. Sempre assustaram. Eu fico imaginando aqui, ó, diretor de futebol. Alô, Riquelme? Sim, sou eu. Quer jogar no Cruzeiro? Quero. Quanto é? 1 milhão. Ah! Um susto. Exatamente. Desliga o telefone. E sendo que não deveriam assustar esses valores, porque naquela época salário era uma coisa que você não precisava pagar.
Exatamente. Né? Era facultativo, né? Exatamente. Combinava, levava o jogador e se desse, pagava ele. Exatamente. Você podia muito bem fazer um contrato de 6 meses com o Riquelme para jogar o mata-mata da Libertadores e atrasar o salário 6 meses. Então, se assustar com o valor é uma coisa muito amadora. E além de tudo, geraria uma possibilidade de você não ser eliminado pelo Boca porque o Riquelme estaria no seu time. Exato. Exatamente. Você ainda desfalcaria um rival muito importante trazendo o Riquelme sem pagar. Ele poderia não jogar também, mas pelo menos você teria o jogador à sua disposição ali para ele não estar do lado do Boca. E você não paga, ganha a Libertadores porque o Riquelme está com você e você promete que parte da premiação vai ser para pagar a dívida com o Riquelme e você não paga de novo. É só sem contar que, assim, também existia a tática de emboscada da torcida para que o jogador jogasse com medo, né? Isso. Uma vez que ele não está recebendo salário, que ele não pode ser simplesmente um profissional que recebe e joga, poderia pelo menos amedrontar o jogador e extorquir ou intimidar ele para que ele pudesse jogar. Você sabia, Fred Caldeira, que existem 25.942 Riquelmes no Brasil hoje? Olha o impacto cultural de Riquelme. Temos inclusive Riquelme Independência inteiro. Em times do futebol brasileiro. O Fluminense tem um Riquelme Felipe. Eu queria saber quantos pais de palmeirenses e gremistas colocaram o nome dos filhos de Riquelme. Acho que é muito pouco. Acho que é provavelmente de corintianos e colorados. Tem algum jogador hoje em ativa no Brasil que é Riquelme. Era da base do Cruzeiro, acho. É um Riquelme com K, inclusive. Então, tem requintes ainda de crueldade. Tem o Riquelme do Fluminense é com K também. Tem uns 2 ou 3. Ah, então se bobear esse. É. Tem o Fluminense tem um Riquelme jogando por aí, né? Tem o Riquelme Felipe. Que não joga, mas é relacionado. Mas que tá lá. Fred Caldeira, resumo. Frederiquinho. Esse bando de velho que a gente trouxe para o programa aqui hoje, jogadores experientes, com contrato se encerrando ou sem contrato. Você acha que é uma boa para o futebol brasileiro continuar investindo nesse tipo de jogador? Porque a gente teve recentemente aqui casos do Braithwaite, que teve um sucesso relativo no Grêmio, do Memphis, que tem muita gente corintiana que diz que dá certo, e tem muita gente que diz que não dá certo, pelo salário que tem e pela participação de gols que tem. Tem jogadores como o Jorginho, que deu muito certo no Flamengo, o Saul Niguez, que não deu tão certo assim, pelo menos até aqui. Sim, Bolazzi, né, que tinha ido bem no Criciúma e que no Cruzeiro virou basicamente um fantasma, que quase não joga, mas que nas redes sociais tem sempre ali alguma coisa engraçada para dizer, sem estar entendendo muito bem o que está acontecendo no clube dele. Você acha que é uma boa trazer esse tipo de jogador para o Brasil, que dá para identificar ele com a torcida brasileira para ele ser útil ou ter pelo menos aqui um ano exótico, como eles dizem, na carreira deles? Acho que é caso a caso, né, assim, porque para um, sei lá, para um Soares ou para um Braithwaite, para um Seedorf, você vai ter 3 Hondas, e eu não tô falando do carro. Você vai ter um Juan Fran, o Slimani, que foi agora pro Coxa, parecia uma grande contratação e, né, já foi embora como chegou. É difícil, cara. O próprio Payet, né, chegou no Vasco, fez uma graça, pareceu dar certo, mas no fim das contas eu acho que o torcedor cruzmaltino não olha pro Payet e pensa que foi uma contratação que valeu a pena. Então, depende muito. Eu acho que olha pro Payet com um pouco de asco, inclusive, mas... Tem um pouco... Assim, mais uma vez, pro Léo Dias foi maravilhoso. Então, assim, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é olhar para essa lista e perguntar: a quem interessa essa possibilidade? Mais ao clube ou mais ao Léo Dias? E aí você faz uma nota de corte. Quem é mais útil, se é quem? O Léo Dias ou... Não, você olha para cada nome e pergunta se esse jogador vai ser mais útil ao clube de futebol ou à coluna do Léo Dias. Ó, Léo Dias. Ou seja, eu acho que assim, colocar um leodias.com na manga da camisa já é uma boa. Pode ser. Você contrata um Payet, você contrata um Fekir, coloca Léo Dias aqui, um Mauro Icardi. Icardi tem que Mauro ser. Icardi, o Léo Dias tem que ser master. patrocinador master. Exatamente. Patrocinador master. Léo Dias, fofocalizando, João Venturi e por aí vai. Cara, tem nome e eu aqui. Acho que aí... Tem nome aqui que é bom.
Tá? Pô, se você consegue trazer um Fabinho, se você consegue trazer um Talisca, o próprio Icardi, se tiver bem fisicamente disposto a aceitar um pacote desse, o Rossello, a gente já falou aqui, Renan Lodge, Pjanic, Alcácer, eu acho que a maior parte dessa nossa lista, se for possível você atrair esse jogador, eu acho que é uma contratação que vale a pena. Agora, é muito difícil, porque tem nomes que deram muito errado e que pareciam que seriam bons, né? O Honda, o próprio Payet, o próprio Juan Fran, eu acho que parecia que poderia vir aqui e dar uma de Saúl Ñíguez, né? E, enfim, é muito delicado, cara. É muito delicado. O Flamengo, por exemplo, contratou um brasileiro, o Samulino, 25 milhões de euros. Fez gol no título brasileiro e tal, mas não está cumprindo com o valor que ele custou. Daqui a pouco ainda pode se adaptar e tal. Então, nunca dá pra saber. Como a gente tá falando aqui de jogadores ou sem contrato ou com contrato pra acabar, você acaba carregando um pouco mais no salário pra tentar igualar o que os clubes europeus pagam. O que faria aqui prioritariamente seria, acho que imitar Ivete Sangalo, vai buscar Talisca. Boa, é isso aí. Vai buscar Talisca. Eu acho que Talisca, 31 anos, tem um salário alto, mas é um salário de estrela hoje de futebol brasileiro. Eu acho que é um cara que seria para chegar aqui e ter um impacto muito grande. O Hulk teve um impacto altíssimo no Atlético, com uma contratação mais ou menos desse perfil, né? Mas o Oscar não teve no São Paulo. Então, assim, sempre muito difícil de saber. Pela idade do Talisca, pelo que ele ainda vem mostrando, eu acho que dessa lista aqui desse programa de hoje seria o grande nome a se trazer, Frederiquinho. É isso, Marcelindo. Acho que temos boas sugestões. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a colocar na caixa de comentários não só quem você escolheria dessa lista, como também sugerir outros nomes que talvez não tenham passado pelo nosso radar e contar qual foi a grande quase contratação da história do seu clube de coração. E se eles chegaram a fazer alguma coisa que um programa como o nosso faria, que é comprar uma camisa, nome e número de um cara que está quase anunciado e aí depois ele não chegar. Teve isso. Ah, sim, claro. Acontece com alguma normalidade de... Pô, o Barcelona falam que quer contratar o Haaland. Que tem de gente que vai lá na loja do Barcelona, mete um 9 Haaland na camisa achando que vai ser o primeiro a ter. Impressionante. Turista, Fred, ele tá disposto a fazer loucuras. É verdade. Um beijo no seu coração. Fred Caldeira, a gente volta terça que vem, hein? 11 horas. Esse programa não vai zicar o presente de Natal, Fred. E daqui a pouco a gente vai falar de presente de Natal de clubes europeus também. É verdade. Até o próximo programa. E, enfim, que a árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas fique bem. Porque o Papai Noel da Paulista caiu, tá? Antes do nosso programa, não foi nossa culpa. Antes do nosso programa. Não foi nossa culpa. Sim, então, temos nada a ver com isso. Tchau, tchau. Tchau.